Salve, galera! Meu nome é Quitéria, faço parte do Quilombo Cotô e falo aqui de Belo Horizonte, onde nós temos a nossa sede, o Quilombo Zumbi dos Palmares. Estou aqui para dar seguimento à leitura do livro Pele Negras, Máscaras Brancas. Mas antes de dar continuidade a essa leitura, queria fazer alguns convites especiais para vocês que estão aí assistindo. Bom, o primeiro é para que vocês sigam as nossas páginas nas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, no Twitter, TikTok, a gente está em todo lugar. Mas sigam a gente para vocês ficarem atentos a tudo que a gente posta, a tudo que a gente faz, aos nossos eventos, aos nossos cursos. Isso já dá o gancho para o meu segundo convite, que é para vocês participarem da nossa Semana da História Preta. Todos os meses, na última semana do mês, a gente realiza a Semana da História Preta. E aí a gente faz cursos todos os dias, de segunda a sexta, sobre um marco, sobre uma pessoa, uma personalidade, sobre uma data importante na história preta. Então isso tem acontecido todos os meses, desde janeiro. Você pode participar, é só encontrar ali o link do formulário para se inscrever no curso nas nossas páginas. O segundo convite que eu quero fazer tem a ver inclusive com essa camiseta, que é a camiseta do Sequoia Malcolm. Então a gente tem aqui no nosso canal do YouTube o mini documentário que a gente fez sobre o evento, o Sequoia Malcolm, que foi realizado no Quilombo Malcolm X, em São Paulo, que é a nossa sede em São Paulo. Então vão lá, assistam, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam do documentário e estejam atentos também às nossas redes para saber quando serão os nossos próximos eventos abertos para vocês participarem também. Mas vamos lá, dar seguimento à leitura? Capítulo 4. Sobre o pretenso complexo de dependência do colonizado. Não há no mundo um pobre coitado linchado, um pobre homem torturado, em que eu não seja assassinado e humilhado. M. Césaire. Quando começamos este trabalho, não possuíamos senão alguns estudos de Octave Manoni publicados na revista Psique. Pretendíamos escrever ao autor, pedindo-lhe que nos comunicasse suas conclusões. Posteriormente, soubemos que uma obra reunindo suas reflexões estava para ser publicada, Psychologie de la Colonisation. Vamos estudá-la em seguida. Antes de entrar nos detalhes, digamos que o pensamento analítico de Manoni é honesto. Tendo vivido pessoalmente a ambivalência inerente à situação colonial, chegou a uma compreensão infelizmente exaustiva demais dos fenômenos psicológicos que regem as relações nativo-colonizador. A característica fundamental da pesquisa psicológica atual parece ser a pretensão de uma certa exaustividade da matéria, mas não se deve perder de vista o real. Mostraremos que Manoni, apesar de ter consagrado 225 páginas ao estudo da situação colonial, não conseguiu estabelecer suas verdadeiras coordenadas. Quando se aborda um problema tão importante quanto o inventário das possibilidades de compreensão entre dois povos diferentes, deve-se tomar cuidados redobrados. Devemos a Manoni o fato de ter introduzido na instrução da matéria dois elementos cuja importância nunca mais deveria passar despercebida a ninguém. Uma análise mais apressada pareceu descartar a subjetividade desse domínio. O estudo de Manoni é uma pesquisa sincera, pois ele tenta demonstrar que não se pode excluir da explicação do homem a possibilidade de assumir ou negar uma situação dada. O problema da colonização comporta, assim, não apenas a intersecção de condições objetivas e históricas, mas também a atitude do homem diante dessas condições. Do mesmo modo, não podemos deixar de aderir à parte do trabalho de Manoni que tende a explicitar o caráter patológico do conflito, isto é, a demonstrar que o branco colonizador não é movido senão pelo desejo de eliminar uma insatisfação, nos termos da supercompensação adleriana. Entretanto, nos colocamos em oposição a ele quando lemos a frase seguinte: o fato de que um malgache adulto, isolado em um meio diferente do seu, pode tornar-se sensível à inferioridade de tipo clássico, prova de maneira mais ou menos irrefutável que desde sua infância exista nele um germen da inferioridade. Ao ler esta passagem, sentimos algo vacilar, e a objetividade do autor arrisca nos induzir ao erro. Entretanto, com entusiasmo, tentamos reencontrar a linha de orientação, o tema fundamental do livro. A ideia central é que o face a face dos civilizados e dos primitivos cria uma situação particular, a situação colonial.
fazendo aparecer um conjunto de ilusões e mal-entendidos que somente a análise psicológica pode situar e definir. Ora, sendo este o ponto de partida de Manoni, por que fazer do complexo de inferioridade algo pré-existente à colonização? Reconhecemos nisso um mecanismo de explicação que, em psiquiatria, dá no seguinte: existem formas latentes de psicose que se tornam evidentes após um traumatismo. E, em cirurgia, o aparecimento de varizes em um indivíduo não se origina de sua obrigação de ficar 10 horas em pé, mas de uma fragilidade de constituição da parede venosa. O modo de trabalho não é senão uma condição favorecedora, e o super-expert solicitado decreta que a responsabilidade do empregador é muito limitada. Antes de abordar nos detalhes as conclusões de Manoni, gostaríamos de esclarecer o nosso ponto de vista. Defendemos, de uma vez por todas, o seguinte princípio: uma sociedade é racista ou não é. Enquanto não compreendermos esta evidência, deixaremos de lado muitos problemas. Dizer, por exemplo, que o norte da França é mais racista do que o sul, que o racismo é obra de subalternos, o que, por conseguinte, não compromete de modo algum a elite, que a França é o país menos racista do mundo, é do feitio de homens incapazes de pensar corretamente. Para nos provar que o racismo não reproduz a situação econômica, o autor nos lembra que, na África do Sul, os operários brancos mostram-se tão racistas quanto os dirigentes e os patrões, e às vezes mais ainda. Pedimos desculpas, mas gostaríamos que aqueles que se encarregam de descrever a colonização lembrem-se de uma coisa: é utópico procurar saber em que um comportamento desumano se diferencia de outro comportamento desumano. Não queremos de modo algum inflar o mundo com nossos problemas, mas gostaríamos simplesmente de perguntar a Monsieur Manoni se ele não percebe que, para um judeu, as diferenças entre o antissemitismo de Maurras e o de Goebbels são imperceptíveis. No fim de uma representação de La Putain Respecteuse, na África do Norte, um general disse a Sartre: seria bom que sua peça fosse encenada na África Negra. Ela mostra bem como o negro em país francês é mais feliz do que seu semelhante americano. Acredito sinceramente que uma experiência subjetiva pode ser compartilhada por outra pessoa que não a viva, e não pretendo jamais sair dizendo que o problema negro é meu problema, só meu, para em seguida dedicar-me ao seu estudo. Mas me parece que Manoni não tentou sentir de dentro o desespero do homem de cor diante do branco. Dediquei-me neste estudo a apalpar a miséria do negro, tátil e afetivamente. Não quis ser objetivo. Aliás, não é bem isso. Melhor seria dizer que não me foi possível ser objetivo. Existe então uma diferença entre um racismo e outro? A mesma queda, o mesmo fracasso do homem, não podem ser encontrados em ambos? Monsieur Manoni estima que o branco pobre da África do Sul detesta o negro independentemente de qualquer processo econômico. Além do mais, Sartre convoca a mentalidade antissemita para explicar essa característica. Assim, chamaria de bom grado o antissemitismo de esnobismo do pobre. Parece, com efeito, que a maioria dos ricos utiliza esta paixão em vez de entregar-se a ela, pois tem coisa melhor a fazer. Esta paixão se propaga normalmente nas classes médias, precisamente porque elas não têm nem terra, nem castelo, nem casa. Ao tratar o judeu como um ser inferior e pernicioso, afirmo, ao mesmo tempo, que pertenço a uma elite. Poderíamos retrucar que este desvio de agressividade do proletariado branco na direção do proletariado negro é fundamentalmente uma consequência da estrutura econômica da África do Sul. Que é a África do Sul? Um caldeirão onde 2.530.300 brancos espancam e estacionam 13 milhões de negros. Se os brancos pobres odeiam os pretos, não é, como nos faz entender Manoni, porque o racismo é obra de pequenos comerciantes e de pequenos colonos que deram duro durante muito tempo sem sucesso. Nada disso. É porque a estrutura da África do Sul é uma estrutura racista. Negrofilia e filantropia são insultos na África do Sul. A proposta é separar os nativos dos europeus territorialmente, economicamente e politicamente, e levá-los a edificar sua própria civilização sob a direção e a autoridade dos brancos,
mas com um mínimo de contato entre as duas raças. Reservar alguns territórios para os nativos e obrigar a grande maioria a morar neles. A competição econômica seria assim suprimida, preparando o caminho para a reabilitação dos brancos pobres, que compõem 50% da população europeia. Não há exagero em dizer que a maior parte dos sul-africanos sente uma repugnância quase física por tudo que coloca um nativo ou uma pessoa de cor no seu nível. Para demolir o argumento de Manoni, reiteremos que a barreira econômica se origina, entre outras causas, do medo da concorrência e do desejo de proteger as classes dos brancos pobres, que formam a metade da população europeia, e de impedi-los de decair ainda mais. Monsieur Manoni continua: a exploração colonial não se confunde com as outras formas de exploração. O racismo colonial difere dos outros racismos. O autor fala da fenomenologia, de psicanálise, de unidade humana, mas gostaríamos que esses termos assumissem em seu texto um caráter mais concreto. Todas as formas de exploração se parecem. Todas elas procuram sua necessidade em algum decreto bíblico. Todas as formas de exploração são idênticas, pois todas elas são aplicadas a um mesmo objeto, o homem. Ao considerar abstratamente a estrutura de uma ou outra exploração, mascara-se o problema capital, fundamental, que é repor o homem no seu lugar. O racismo colonial não difere de outros racismos. O antissemitismo me atinge em plena carne, eu me emociono. Essa contestação aterrorizante me debilita. Negam-me a possibilidade de ser homem. Não posso deixar de ser solidário com o destino reservado ao meu irmão. Cada um dos meus atos atinge o homem. Cada uma das minhas reticências, cada uma das minhas covardias revela o homem. Vamos ouvir Césaire ainda uma vez. Quando ligo o rádio e ouço que, na América, os pretos são linchados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo o rádio e ouço que judeus são insultados, desprezados, massacrados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo enfim o rádio e ouço que na África o trabalho forçado está instituído, legalizado, digo que, na verdade, nos mentiram. Hitler não morreu. Sim, a civilização europeia e seus representantes mais qualificados são responsáveis pelo racismo colonial. E voltamos a apelar para Césaire. E então, um belo dia, a burguesia foi acordada por um choque terrível. As Gestapos em plena atividade. As prisões cheias. Os torturadores inventando, refinando, discutindo ao redor dos cavaletes. As pessoas se espantaram, ficaram indignadas. Diziam: que coisa estranha! Bah, é o nazismo. Isso não vai durar. E esperaram, alimentaram expectativas. E esconderam de si próprios a verdade, ou seja, que é mesmo uma barbárie, mas a barbárie suprema, aquela que coroa, que resume o cotidiano de todas as barbáries. Sim, é apenas o nazismo, mas antes de sermos as suas vítimas, fomos os seus cúmplices. Este nazismo aí, nós o apoiamos antes de sofrer o seu peso. Nós o absolvemos, fechamos o olho, o legitimamos, porque até então ele só tinha sido aplicado a povos não europeus. Este nazismo, nós o cultivamos. Somos responsáveis por ele, por seus disfarces, por sua penetração, sua infiltração, antes de absorvê-lo pelas águas avermelhadas de todas as fissuras da civilização cristã e ocidental. Todas as vezes que vemos árabes acossados, desconfiados, evasivos, vestidos com longas roupas rasgadas que parecem ter sido fabricadas especialmente para eles, pensamos: Monsieur Manoni se enganou. Muitas vezes fomos detidos em pleno dia por agentes da polícia que nos confundiam com um árabe, mas que se apressavam em se desculpar quando descobriam a nossa origem. Bem, sabemos que um martinicano é diferente de um árabe. Protestávamos energicamente, mas eles nos diziam: você não os conhece. Na verdade, Manoni, você se enganou. Pois, que significa esta expressão? A civilização europeia e os seus representantes mais qualificados não são responsáveis pelo racismo colonial? Que significa, senão, que o colonialismo é obra de aventureiros e de políticos,
os representantes os mais qualificados, que se consideram acima da massa. Além do mais, segundo Francis Jensen, todo aquele que pertence a uma nação é responsável pelos atos perpetrados em nome desta nação. Dia após dia, este sistema desenvolve em torno de vocês consequências perniciosas. Dia após dia, seus promotores os traem, prosseguindo, em nome da França, uma política tão estranha quanto possível, não somente aos seus verdadeiros interesses, como também às suas exigências mais profundas. Vocês se orgulham em manter-se à distância de uma certa ordem de realidades. Assim, vocês deixam as mãos livres àqueles que não são desencorajados pelas atmosferas malsãs, uma vez que as encorajam com o próprio comportamento. E se vocês aparentemente conseguem não sujar as mãos, é que outros as sujam em seu lugar. Vocês têm capangas, mas, no fim das contas, são vocês os verdadeiros culpados. Pois sem vocês, sem sua negligente cegueira, tais homens não poderiam levar adiante uma ação que vos condena e vos desonra. Dizíamos há pouco que a África do Sul tem uma estrutura racista. Agora vamos mais longe, dizendo que a Europa tem uma estrutura racista. Vê-se bem que Monsieur Manoni não está interessado neste problema, uma vez que afirma: a França é o país menos racista do mundo. Belos pretos, mesmo que seja meio duro, alegrem-se por serem franceses, pois na América seus congêneres são mais infelizes. A França é um país racista, pois o mito do negro ruim faz parte do inconsciente da coletividade. Nós o demonstraremos mais adiante. Continuemos com Monsieur Manoni. Com efeito, um complexo de inferioridade ligado à cor de pele só se observa nos indivíduos que vivem em minoria em um ambiente de outra cor. Em uma coletividade bem homogênea, como a coletividade malgache, onde as estruturas sociais são ainda bem sólidas, só encontramos complexos de inferioridade em casos excepcionais. Ainda uma vez, pedimos ao autor alguma circunspecção. Um branco nas colônias nunca se sentiu inferior ao que quer que seja. Como o diz tão bem Manoni, ele será endeusado ou devorado. O colonizador, se bem que em minoria, não se sente inferiorizado. Há na Martinica 200 brancos que se julgam superiores a 300.000 elementos de cor. Na África do Sul, devem existir 2 milhões de brancos para aproximadamente 13 milhões de nativos, e nunca passou pela cabeça de nenhum nativo sentir-se superior a um branco minoritário. Se as descobertas de Ader e as não menos importantes de Kunkel explicam certos comportamentos neuróticos, não se pode inferir delas leis que possam ser aplicadas a problemas infinitamente mais complexos. A inferiorização é o correlato nativo da superiorização europeia. Precisamos ter a coragem de dizer: é o racista que cria o inferiorizado. Com essa conclusão, aproximamo-nos de Sartre. O judeu é um homem que os outros brancos consideram judeu. Eis a verdade simples de onde se deve partir. É o antissemita que faz o judeu. Quais são os casos excepcionais de que nos fala Manoni? São simplesmente aqueles em que o evoluído descobre-se de repente rejeitado por uma civilização que ele, no entanto, assimilou. De modo que a conclusão seria a seguinte: na medida em que o verdadeiro malgache tipo do autor assume a conduta dependente, tudo vai às mil maravilhas. Mas se ele esquece o seu lugar, se por acaso mete na cabeça que quer igualar-se ao europeu, então o dito europeu se irrita e rejeita o audacioso, que nessa situação, e neste caso excepcional, paga com o complexo de inferioridade sua rejeição da dependência. Descobrimos anteriormente, em certas alegações de Monsieur Manoni, um quiprocó no mínimo perigoso. Com efeito, ele oferece ao malgache a opção entre a inferioridade e a dependência. Além dessas duas soluções, não há salvação. Quando ele, o malgache, consegue estabelecer tais relações de dependência no convívio com os superiores, sua inferioridade não o incomoda mais. Tudo vai bem. Quando ele não consegue, quando sua posição insegura não se regula dessa maneira,
ele experimenta uma derrota. O primeiro cuidado de Manoni foi criticar os métodos até então empregados pelos diversos etnógrafos que examinaram as populações primitivas. Porém, a crítica que se pode fazer à sua obra é evidente. Após ter confinado o Malgache nos seus costumes, após ter realizado uma análise unilateral de sua visão do mundo, após ter descrito o Malgache em ambiente fechado, após ter pretendido que o Malgache mantém relações de dependência com os ancestrais, características altamente tribais, o autor, desprezando qualquer objetividade, aplica suas conclusões a uma compreensão bilateral, ignorando deliberadamente que, desde Gallieni, o Malgache não existe mais. O que exigimos de Manoni é que nos explique a situação colonial. Curiosamente, ele se esquece de fazê-lo. Nada se perde, nada se cria. Estamos de acordo. Parodiando Hegel, Georges Ballandier, em um estudo consagrado a Gardiner e Linton, escreveu a propósito da dinâmica da personalidade. O último dos estágios é o resultado de todos os estágios antecedentes e devem conter todos os seus princípios. Parece piada, mas permanece a regra de muitos pesquisadores. As reações, os comportamentos que nasceram com a chegada dos europeus em Madagascar não se adicionaram aos pré-existentes. Não houve aumento do bloco psíquico anterior. Se, por exemplo, os marcianos quisessem conquistar a Terra e procurassem não iniciar os terráqueos à cultura marciana, mas literalmente colonizá-los, duvidamos da perenidade de qualquer personalidade. Gardiner corrige muitos julgamentos ao escrever. Ensinar o cristianismo às pessoas de Alor é uma tarefa digna de Dom Quixote. Isso não tem nenhum sentido enquanto a personalidade permanece construída com elementos que estão em completa desarmonia com a doutrina cristã, certamente a começar pelo lado pior. E se os pretos são impermeáveis aos ensinamentos de Cristo, não é porque sejam incapazes de assimilá-lo. Compreender algo novo exige disponibilidade, preparação, exige uma nova formação. É utópico esperar do preto ou do árabe que se esforcem para inserir valores abstratos na sua Weltanschauung, que na tradução do alemão seria cosmovisão, quando eles mal conseguem comer o suficiente para matar a fome. Pedir a um preto do Alto Níger que se calce, denunciar que ele é incapaz de se tornar um Schubert, não é menos absurdo do que ficar admirado porque um operário de Berlier não dedique suas noites ao estudo do lirismo na literatura indiana, ou declarar que ele nunca será um Einstein. Na verdade, de modo absoluto, nada se opõe a coisas semelhantes. Nada, salvo que os interessados não tenham a possibilidade de obtê-las. E eles não se queixam. A prova? No fim da madrugada, muito além de meu pai e de minha mãe, a choupana rachada e fibrosa, como um pessegueiro atormentado pelos parasitas, o teto precário remendado com pedaços de lata de óleo diesel, formando poças de ferrugem na pasta cinzenta, sórdida e fedorenta da palha. E quando o vento assovia, esse conjunto disparatado faz um bizarro barulho, inicialmente como um crepitar de fritura, depois como um tição que mergulha na água soltando uma fumaça de fagulhas esvoaçantes. E a cama de tábuas, de onde se alevantou minha raça toda inteira dessa cama de tábuas, como suas patas feitas de lata de querosene, como se sofresse de elefantias essa cama, e seu couro de cabrito, e suas folhas secas de bananeira, e seus trapos, uma nostalgia de colchão, a cama de minha avó. Acima da cama, um pote cheio de óleo, um fifó cuja chama dança como um nabo grosso. Sobre o pote, em de letras de ouro, obrigado. Infelizmente, essa atitude, esse comportamento, essa vida cambaleante, apanhada no laço da vergonha e da desgraça, se insurge, contesta-se, contesta, ladra e, valha-me Deus, quando lhe perguntam: que é que você pode fazer? Começar. Começar o quê? A única coisa no mundo que vale a pena começar. O fim do mundo, porra.
O que Manoni esqueceu é que o Malgache não existe mais. Ele esqueceu que o Malgache existe com o europeu. O branco, chegando a Madagascar, tumultuou os horizontes e os mecanismos psicológicos. Todo mundo já o disse. Para o negro, a alteridade não é outro negro, é o branco. Uma ilha como Madagascar, invadida de um dia para o outro pelos pioneiros da civilização, mesmo que esses pioneiros tenham se comportado da melhor maneira possível, sofreu uma desestruturação. Aliás, é Manoni quem o diz. No início da colonização, cada tribo queria ter o seu branco. Que isso seja explicado por mecanismos mágico-totêmicos, por uma necessidade de contato com o Deus terrível, como ilustração de um sistema de dependência. O certo é que, de qualquer maneira, algo de novo se produziu nesta ilha. Algo que deve ser levado em consideração, sob pena de tornar a análise falsa, absurda, caduca. Um aporte novo tendo intervido, seria preciso tentar compreender as novas relações. O branco, ao desembarcar em Madagascar, provocou uma ferida absoluta. As consequências dessa irrupção europeia em Madagascar não são apenas psicológicas, pois todo o mundo já o disse. Há relações internas entre a consciência e o contexto social. As consequências econômicas, mas é o processo da colonização que seria preciso instaurar. Continuemos nosso estudo. Em termos abstratos, o Malgache pode suportar não ser um branco. O que é cruel é ter descoberto inicialmente que é um homem, por identificação, e em seguida que esta unidade se rompe em brancos e negros. Se o Malgache, abandonado ou traído, mantém sua identificação, ela se torna então reivindicadora, e ele exigirá uma igualdade da qual não sentia nenhuma necessidade. Essa igualdade lhe teria sido vantajosa antes de tê-lo exigido, mas em seguida torna-se um remédio insuficiente para seus males, pois qualquer progresso na possível igualdade tornará ainda mais insuportáveis as diferenças que de repente aparecem como dolorosamente indisfarçáveis. É deste modo que ele, o Malgache, passa da dependência à inferioridade psicológica. Aqui, ainda encontramos o mesmo mal-entendido. É evidente que o Malgache pode perfeitamente suportar não ser branco. Um Malgache é um Malgache. Ou melhor, um Malgache não é um Malgache. Existe absolutamente uma malgachice. Se ele é Malgache, é porque o branco chegou. E se, em um dado momento da sua história, ele foi levado a se questionar se era ou não um homem, é que lhe contestavam sua humanidade. Em outras palavras, começa a sofrer por não ser branco na medida que o homem branco me impõe uma discriminação. Faz de mim um colonizado, me extirpa qualquer valor, qualquer originalidade. Pretende que seja um parasita no mundo, que é preciso que eu acompanhe o mais rapidamente possível o mundo branco. Que sou uma besta fera, que meu povo e eu somos um esterco ambulante, repugnantemente fornecedor de cana macia e de algodão sedoso, que não tenho nada a fazer no mundo. Então tentarei simplesmente fazer-me branco, isto é, obrigarei o branco a reconhecer minha humanidade. Mas nos dirá Manoni, vocês não têm potencial, pois existe dentro de vocês um complexo de dependência. Nem todos os povos estão aptos a ser colonizados. Só estão aqueles que sentem essa necessidade. E mais adiante. Podemos dizer que, quase em todos os lugares em que os europeus fundaram colônias do tipo aqui em questão, eles eram esperados e até mesmo inconscientemente desejados pelos nativos. Em todas as partes, lendas os prefiguravam sobre a forma de estrangeiros vindos do mar e destinados a trazer benefícios. Como se vê, o branco obedece a um complexo de autoridade, a um complexo de chefe, enquanto que o Malgache obedece a um complexo de dependência, e todos ficam satisfeitos. Quando se trata de compreender por que o europeu, o estrangeiro, foi chamado de Vazarra, isto é, honorável estrangeiro, quando se trata de compreender por que os europeus naufragados foram acolhidos de braços abertos, por que o europeu, o estrangeiro,
não foi jamais considerado como um inimigo, em vez de partir da bondade, da benevolência, da polidez, traços fundamentais daquilo que Césaire chama de antigas civilizações corteses, nos dizem que assim é simplesmente porque estava inscrito nos hieróglifos fatídicos, no caso, o inconsciente, algo que fazia do branco o senhor esperado. Sim, o inconsciente, eis que chegamos a ele, mas não devemos extrapolar. Quando um preto me conta o seguinte sonho: caminho há muito tempo, estou muito cansado, tenho a impressão de que algo me espera. Ultrapasso as barreiras e os muros, chego a uma sala vazia, e atrás de uma porta ouço um barulho. Hesito antes de entrar. Enfim, tomo uma decisão e entro. Há nessa segunda sala alguns brancos. Constato que eu também sou branco. Quando tento compreender este sonho, analisá-lo, sabendo que este amigo tem dificuldades em se desenvolver, concluo que este sonho realiza um desejo inconsciente. Mas fora do meu laboratório de psicanalista, quando tiver de integrar minhas conclusões ao contexto do mundo, direi: 1. Meu paciente sofre de um complexo de inferioridade. Sua estrutura psíquica corre o risco de se desmantelar. É preciso protegê-lo e, pouco a pouco, libertá-lo desse desejo inconsciente. E 2. Se ele se encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco, é que vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade, em uma sociedade cuja consistência depende da manutenção desse complexo, em uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça. É na medida exata em que essa sociedade lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica. Surge então a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente, a não mais tentar um embranquecimento alucinatório, mas sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante desse dilema: branquear ou desaparecer. Ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir. Ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de sua cor, se encontro em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a manter as distâncias. Ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher a ação ou a passividade a respeito da verdadeira origem do conflito, isto é, as estruturas sociais. Manoni, preocupado em encarar o problema sob todos os ângulos, não deixou de interrogar o inconsciente do Malgache. Para tanto, ele analisou 7 sonhos, 7 relatos que nos revelam o inconsciente, e entre as quais encontramos 6 cujo elemento dominante é o terror. Algumas crianças e um adulto nos transmitem seus sonhos e nós os vemos trêmulos, evasivos, infelizes. Sonho do cozinheiro. Sou perseguido por um touro negro furioso. Aterrorizado, subo em uma árvore, onde fico até que passe o perigo. Desço todo trêmulo. Sonho de Raive, menino de 13 anos. Passeando pela floresta, encontro 2 homens negros. Digo, estou perdido. Vou fugir, mas é impossível. Eles me cercam e balbuciam do jeito deles. Creio que dizem: você vai ver o que é a morte. Tremo de medo e lhes digo: deixem-me em paz, senhores, tenho tanto medo. Um desses homens fala o francês, mas apesar de tudo, eles me dizem: vamos ver nosso chefe. A caminho, eles me fazem andar na frente deles e me mostram seus fuzis. Meu medo redobra, mas antes de chegar ao acampamento, devemos atravessar um riacho. Eu mergulho até o fundo. Graças a meu sangue frio, chego a uma gruta de pedra e me escondo dentro. Quando os 2 homens vão-se embora, eu fujo e volto para a casa de meus pais. Sonho de Josette. O sujeito, uma menina, está perdido e se senta em um tronco de árvore caído. Uma mulher usando um vestido branco lhe diz que ela está no meio dos bandidos. O relato continua assim: sou estudante, respondi-lhe tremendo, e quando voltava da escola, me perdi por aqui. Ela me diz:
Siga este caminho e você chegará em casa. Sonho de Razaf, menino de 13 para 14 anos. Ele é perseguido por soldados de infantaria, senegaleses, que correndo fazem um barulho de cavalos galopando. Eles carregam seus fuzis diante de si. O sujeito escapa tornando-se invisível. Sobe uma escada e encontra a porta de casa. Sonho de Eufine, menina de 13 para 14 anos. Sonho com um boi negro, que me persegue furiosamente. O boi é vigoroso. Sua cabeça quase toda salpicada de branco. Tem 2 longos chifres bem pontudos. Ah, que infelicidade, penso eu. A trilha se encolhe. Que posso fazer? Volto-me para uma mangueira. Ai de mim! Caio no meio dos arbustos espinhosos. Então ele empurra os chifres contra mim. Meu intestino sai e ele come. Sonho de Rasa. No seu sonho, o sujeito ouve dizer na escola que os senegaleses estão chegando. Saí no pátio da escola para ver. Os senegaleses estavam realmente chegando. Ele foge, toma o caminho de casa. Mas nossa casa também é desmantelada por eles. Sonho de Si, menino de 14 anos. Eu estava passeando no jardim quando senti algo formando uma sombra atrás de mim. As folhas se chocavam ao redor de mim, caindo como se houvesse um bandido querendo me pegar. Quando eu caminhava em qualquer das trilhas, a sombra sempre me seguia. Então fiquei com medo e comecei a fugir. Mas a sombra dava passos enormes. Estendia a sua mão enorme para me pegar pela roupa. Sentia minha camisa rasgada e gritava. Ao escutar o grito, meu pai pulava da cama e me olhava. Aí a grande sombra desaparecia e eu não sentia mais o grande medo. Há cerca de 10 anos, ficamos surpreendidos ao descobrir que os africanos do norte detestavam os homens de cor. Era-nos realmente impossível entrar em contato com os nativos. Deixamos a África com destino à França, sem ter compreendido a razão desta animosidade. Entretanto, alguns fatos nos levaram a refletir. O francês não gosta do judeu, que não gosta do árabe, que não gosta do preto. Ao árabe se diz: se vocês estão pobres, é porque o judeu vos enrolou, tomou tudo de vocês. Ao judeu se diz: vocês não estão em pé de igualdade com os árabes, porque na verdade vocês são brancos e têm Bergson e Einstein. Ao preto se diz: vocês são os melhores soldados do Império Francês. Os árabes se consideram superiores a vocês, mas eles estão enganados. Aliás, não é verdade. Não se diz nada ao preto. Não se tem nada a lhe dizer. O soldado senegalês é um infante, o bom infante do seu capitão, o valente que só sabe receber ordens. Você não passar. Por quê? Eu não saber, você não passar. O branco, incapaz de enfrentar todas as reivindicações, se livra das responsabilidades. Eu denomino este processo de repartição racial da culpa. Dissemos que alguns fatos nos surpreenderam. Toda vez que havia um movimento insurrecional, a autoridade militar só colocava na vanguarda soldados de cor. Foram povos de cor que aniquilaram as tentativas de libertação de outros povos de cor. Prova de que não havia como universalizar o processo. Se os árabes, esses vagabundos, metiam na cabeça que deviam se revoltar, não seria em nome de princípios dignos, mas simplesmente com o fim de descarregar seu inconsciente de bicotes. Do ponto de vista africano, dizia um estudante de cor durante um debate sobre Madagascar no 25º Congresso dos Estudantes Católicos: sou contra o envio da infantaria senegalesa e a atuação deles por lá. Sabemos, aliás, que um dos torturadores da chefatura de polícia de Tananarive era um senegalês. Assim, sabendo de tudo isso e também o que pode ser, para um malgache, o estereótipo do senegalês, as descobertas de Freud não nos são de nenhuma utilidade. É preciso recolocar estes sonhos no seu tempo, e este tempo é o período em que 80 mil nativos foram assassinados, isso é, um habitante para cada 50, e colocá-los no seu lugar, e esse lugar é uma ilha de 4 milhões de habitantes, no seio do qual nenhuma verdadeira relação pode ser iniciada,
onde as dissensões pipocam aqui e além, onde mentira e demagogia são os únicos senhores. É preciso dizer que, em certos momentos, o social é mais importante do que o individual. Penso em P. Naville escrevendo: falar dos sonhos da sociedade como se fossem os sonhos do indivíduo, dos desejos coletivos de potência como se fossem instinto sexual pessoal, é inverter ainda uma vez a ordem natural das coisas, uma vez que, pelo contrário, são as condições econômicas e sociais das lutas de classes que explicam e determinam as condições reais nas quais se exprime a sexualidade individual, e que o conteúdo dos sonhos de um ser humano depende também, no fim das contas, das condições gerais da civilização na qual ele vive. O touro negro furioso não é Falos. Os dois homens negros não são os dois pais, um representando o pai real, outro o ancestral. Eis aqui uma análise aprofundada poderia levar, com base nas próprias conclusões de Manone no parágrafo intitulado O culto dos mortos e a família. O fuzil do soldado senegalês não é um pênis. Na verdade, é um fuzil Lebel 1916. O touro negro e o bandido não são lolos, almas substanciais, mas uma irrupção, durante o sono, de imaginações reais. Que representa esta estereotipagem, esse tema central dos sonhos, se não uma reposição no bom caminho? Ora, são soldados negros. Ora, são touros negros, com a cabeça manchada de branco. Ora, é uma branca muito gentil. Que encontramos nesses sonhos, senão uma ideia central? Afastar-se da rotina é passear em matas onde se encontra o touro que vos reconduz rapidinho a casa. Malgaches, fiquem tranquilos, permaneçam nos seus lugares. Após ter descrito a psicologia malgache, Manone se propõe a explicar a razão de ser do colonialismo. Assim fazendo, ele apresenta um novo complexo à lista pré-existente, o complexo de Próspero, definido como o conjunto de disposições neuróticas que desenham ao mesmo tempo a figura do paternalismo colonial e o retrato do racista cuja filha foi objeto de uma tentativa de estupro imaginário por parte de um ser inferior. Próspero é, como sabemos, o personagem principal da peça de Shakespeare, A Tempestade. Diante dele, temos Miranda, sua filha, e Caliban, o selvagem. Diante de Caliban, Próspero adota uma atitude que os sul-americanos conhecem bem. Eles não dizem que os pretos esperam a boa ocasião para se precipitarem sobre as mulheres brancas? Em todo caso, o que há de interessante nessa parte da obra é a intensidade com que Manone nos faz aprender os conflitos mal resolvidos que parecem estar na base da vocação colonial. Com efeito, nos diz ele: o que falta ao colono, tal como a Próspero, é o mundo dos outros, do qual ele é excluído, onde os outros se fazem respeitar. Este mundo, o colono tipo o deixou, excluído pela dificuldade de admitir os homens tais como eles são. Essa fuga está ligada a uma necessidade de dominação de origem infantil, que a adaptação ao social não conseguiu disciplinar. Pouco importa que o colono tenha cedido à preocupação única de viajar, ao desejo de escapar do horror de seu berço, ou dos antigos parapeitos, ou que ele mais grosseiramente deseje uma vida mais abundante. Trata-se sempre do compromisso com a tentação de viver em um mundo sem homens. Se acrescentarmos que muitos europeus vão para as colônias porque lá lhes é possível enriquecer em pouco tempo, que, salvo raras exceções, o colono é um comerciante, ou melhor, um traficante, teremos compreendido a psicologia do homem que provoca no autóctone o sentimento de inferioridade. Quando ao complexo de dependência malgache, pelo menos sob a única forma que nos é acessível e analisável, ele também provém da chegada na ilha dos colonizadores brancos. Sobre o complexo original, em estado puro, que teria caracterizado a mentalidade malgache durante o período anterior, Monsieur Manone não parece bem fundamentado para tirar dele o menor ensinamento sobre a situação, os problemas ou as possibilidades dos nativos no período atual. Bom, essa foi a leitura do 4º capítulo do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, onde Fanon vai trazer
muito a partir de uma leitura de Manoni sobre o complexo de inferioridade e dependência do negro em relação ao branco. E é muito interessante que a gente consegue pegar ali, né, uma correlação entre esse complexo de inferioridade entre os árabes e os judeus, e isso traz, né, uma gama maior para a gente pensar sobre o racismo. E eu acho que uma fala muito importante que o Fanon traz, que ele pontua, né, sobre o ponto de vista na escrita desse livro, que é quando ele diz que ou um país é racista ou não é, e que não existe, né, como Manoni traz ali, exemplificando sobre a França, que a França talvez fosse um país menos racista. Então não existe essa quantificação de o racismo, né? Ou é racista ou não é. E é importante a gente ter essa visão para, além de pensar sobre o colonialismo, sobre as relações diplomáticas entre países, mas para a gente pensar sobre as nossas relações pessoais também. Ou uma situação é racista ou não é, ou uma pessoa é racista ou não é. Não existe um meio termo, não existe uma hierarquia entre racismos. É racismo ou não é. Bom, espero que tenha sido interessante para vocês a leitura desse capítulo e que esteja sendo interessante a leitura do livro como um todo. Eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, compartilhem os outros vídeos também. A gente tem também a leitura do livro da autobiografia de Malcolm X. Então, tem uma outra playlist aqui no nosso canal que você pode acessar e ouvir ou acompanhar também nessa videoleitura que a gente vem fazendo e acompanhar nas nossas redes sociais, né, acompanhar o Quilombocotô para saber quando surgirão aí os próximos livros, as próximas videoleituras. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até uma próxima.